O desenho Masha e o Urso é uma série de animação lançada em 2009 na Rússia. A narrativa é inspirada em um conto folclórico muito popular no país, que tem esse mesmo nome e foi passado de geração para geração. A série animada, que já foi traduzida para 25 idiomas e transmitida para mais de 100 países, conta a história de uma menina chamada Masha e de seu amigo Urso, que faz tudo para protegê-la dos perigos. Só que a história original não é tão bonitinha assim, não. Era uma vez um velho e uma velha, que tinham uma neta chamada Masha. Um dia, alguns amigos de Masha decidiram ir à floresta colher cogumelos e frutas e foram até a casa dela para convidá-la para partir nessa aventura com eles. Por favor, vovó e vovô, disse Masha, deixe-me ir para a floresta, pediu a menina. Você pode ir, mas fique perto dos outros e não os perca de vista. Caso contrário, você poderá se perder na floresta, minha neta. Responderam os avós de Masha. Diante dessa autorização, Masha e seus amigos partiram em direção à floresta para caçar cogumelos e frutas. Ela estava muito feliz e passava todo o tempo da forma como mais gostava, se divertindo, brincando, cantando, enquanto passeava. Ela estava tão feliz que nem percebeu que já estava se deixando levar e que a cada passo que dava se distanciava mais de seus amigos e colegas. Quando finalmente viu que estava sozinha, ela começou a gritar e chamar por seus amigos, mas infelizmente ninguém a ouviu ou respondeu aos seus apelos. Completamente perdida, Masha não teve saída a não ser tentar buscar ajuda ou retomar a trilha que já havia percorrido. Ela já estava ficando desesperada, pois não saberia como reagir caso tivesse que lidar com alguma situação fora de controle. Além disso, seus avós a estavam esperando e poderiam estar preocupados com ela. Foi nesse momento de aflição que Masha deu de cara com uma pequena cabana. Movida pela curiosidade, ela decidiu caminhar até lá e bater na porta. Masha chamou por várias vezes, mas não obteve resposta. E você acha que ela desistiu e foi embora? Não. Masha notou que a porta estava entreaberta, empurrou e conseguiu abri-la. Ela entrou na cabana e sentou-se em um banco perto da janela. Eu me pergunto quem mora aqui, ela pensou. O que Masha não poderia imaginar é que naquela cabana morava um urso enorme e feroz, que só não estava ali naquele momento porque havia saído para caminhar na floresta. Quando viu a casa vazia, Masha deve ter ficado muito feliz, pois a cabana poderia servir como abrigo. Porém, a felicidade dela durou pouco. Até a noite, para ser mais exato. Quando o urso voltou para casa, ele notou que havia algo diferente. Usando seus sentidos aguçados, o animal conseguiu perceber a presença de Masha. Quando viu a garota, ele não pensou duas vezes e partiu para cima dela e tentou atacá-la. Foram momentos muito tensos, mas Masha conseguiu se esquivar, e quando o urso já estava ficando cansado, ela teve uma grande ideia. Senhor urso, eu sei fazer tortas de frutas e eu poderia muito bem fazê-las todos os dias. Com essa carta na manga, Masha barganhou sua sobrevivência e convenceu o urso a não matá-la. Contudo, é claro que esse, entre aspas, favorzinho, não saiu barato. O urso concordou sim em não devorá-la, mas ela permaneceu como prisioneira, sem poder voltar para casa ou mesmo passear pela floresta. Agora eu nunca vou deixar você ir, disse o urso. E foi então que Masha passou a sofrer todos os dias com essa situação. Você nunca deve sair sem mim, ele disse a ela, porque se você sair, eu vou te pegar e te comer. Então Masha pensou em como ela poderia fugir do urso. Tudo ao redor era floresta e não havia ninguém para perguntar qual caminho seguir. Ela ficou matutando por um tempinho até que teve uma excelente ideia. Menina esperta. Naquele dia, quando o urso voltou da floresta, Masha disse a ele: Senhor urso, por favor, deixe-me passar um dia na minha aldeia. Quero levar umas tortas bem gostosas para minha vovó e para o meu vovô. Não, isso não vai adiantar nada. Você vai se perder na floresta e poderá fugir, mas se você me der o que quer dar à sua vovó e ao seu vovô, eu mesmo levo, disse o urso. Isso era tudo o que Masha queria ouvir. Ela assou algumas tortas, colocou-as em um prato e, pegando uma cesta muito grande, disse ao urso: Vou colocar as tortas na cesta e você pode levá-las para minha avó e para o meu avô, mas atenção! Você não deve abrir a cesta no caminho e também não deve comer nenhuma das tortas. Muito bem,
Dei-me a cesta, disse o urso. Ao sair na varanda para se certificar de que não estava chovendo. Enquanto ele estava fora, Masha aproveitou o momento e entrou para dentro da cesta, cobrindo-se com as tortas. O urso entrou e lá estava a cesta pronta para ir. Ele a pegou, amarrou-a nas costas e partiu. O urso seguiu pela floresta caminhando por uma trilha longa e sinuosa. Por fim, ele se cansou e sentou-se para descansar. Se eu não descansar meus ossos, acho que eu vou morrer. Então eu vou sentar num toco e vou comer uma torta, disse o urso. Nesse instante, Masha gritou da cesta. Eu estou te vendo. Não pare para descansar no toco de árvore e nem mexa nas tortas. Assustado, o urso pensou ter ouvido coisas e continuou sua viagem. Que garotinha esperta Masha é, disse o urso. Ela está sentada no alto de uma árvore e está longe, mas vê tudo o que eu faço e ouve tudo o que eu digo. Ele se levantou e caminhou ainda mais rápido do que antes. Quando chegou à aldeia, o urso passou a procurar pela casa onde moravam o avô e a avó de Masha. Não demorou muito e ele encontrou o imóvel. Impaciente, o urso bateu com toda a força na porta para chamar a atenção dos avós de Masha. Knock, knock. Abra o portão, ele gritou. Eu trouxe algo para você de Masha, ele gritou. Mas os cães da aldeia farejaram o urso e correram para ele de todos os quintais, ganhando e latindo. O urso se assustou, largou a cesta perto do portão e saiu correndo o mais rápido que pôde sem olhar para trás. Diante desse alvoroço, os avós de Masha chegaram ao portão e viram a cesta. O que tem na cesta? Perguntou a senhorinha. O avô de Masha levantou a tampa, olhou e não acreditou no que viu. Para sua grata surpresa, lá estava Masha, sã e salva. Masha e seus avós se abraçaram intensamente, comemorando de forma calorosa esse reencontro tão esperado. Esse é o conto original, que é bem mais pesado do que o desenho animado, por tratar de temas como escravidão e violência, ou seja, bem longe da versão que retrata uma linda amizade entre a garotinha Masha e o urso.